Eu não sei mais o que fazer com a minha equipe porque ninguém me escuta, ninguém me ouve, não adianta eu pedir. Normalmente eu ouço isso do dono da oficina com respeito às reuniões que ele costuma fazer, quando fazem, com os produtivos. E eu entendo eles na questão de não quererem me ouvir, porque você sabe o que está pedindo, mas não está tendo respaldo. O ponto muitas vezes é que você pede, mas não de modo específico. O produtivo sabe que ele precisa fazer o trabalho dele, que ele precisa preparar o carro, que ele tem que lixar, tem que dar massa, que ele tem que dar primer. E essas funções básicas da atividade dele, tá tudo certo e ele sabe. Não adianta muitas vezes você reunir a equipe inteira e dizer assim, ó, pessoal, se eu preciso que vocês trabalhem um pouco mais rápido, eu preciso que vocês deem mais atenção, porque afinal de contas tem um monte de carro no pátio, eu tô com alguns carros quase atrasados, eu preciso que vocês deem um pouco mais na hora de fazer o trabalho, porque eu preciso entregar. E aí fica no eu preciso, entende? Isso muitas vezes não traz resultado, gera frustração para você e um certo incômodo para o teu produtivo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ideia é levar sempre informações que colaborem para que a tua empresa tenha mais resultado. E ter mais resultados é ter uma equipe mais coesa, mais imbuída, mais envolvida nos resultados que você quer. E para a gente poder falar de modo claro com quem executa, nada melhor do que apresentar indicadores, os famosos KPIs. E são esses indicadores e KPIs que eu sempre usei para poder conversar muitas vezes com o teu produtivo. Porque quando eu ia implementar uma tinta de alta tecnologia, um primer diferenciado, um verniz com uma demão só, todas as vezes eu precisava dar indicadores confiáveis de quanto gasta por peça, de quanto tempo leva para secar, de quanto tempo leva para polir, e depois, acompanhando na prática os indicadores que eu tinha falado, eles percebiam que aquilo funcionava. Logo, eles se preocupavam em atender, ou pelo menos cumprir aquele indicador, porque era algo confiável e era algo pelo qual eles tinham que trabalhar. Verniz com uma demão, regulagem da pistola, distância, velocidade, viscosidade, temperatura. Eu falava tudo. Ele entendia, isso é possível. E quando a gente aplicava, eles iam, nossa, olha, funcionou. Então ficava fácil, porque eles tinham uma preocupação só, que era seguir aqueles indicadores que eu dei. No caso da gestão da oficina, o sistema Flowcar, por exemplo, ele, além de te proporcionar o custo segmentado para tomada de decisão, como eu já falei em outros vídeos, dá uma olhada lá, ele também foi desenvolvido para ajudar nesse quesito. Então, se eu quero fazer uma gestão da minha equipe, se eu quero que a minha equipe atenda a algumas solicitações minhas, é importante que eu tenha alguns indicadores, alguns KPIs, para apresentar para eles. Porque daí eu escolho um indicador importante para que o resultado todo ande e eles começam a cuidar esse indicador. Eles não precisam ficar se preocupando com um monte de coisa que não tem muita relevância, e sim com o principal. Mas você tem que apresentar o principal. Eu vou te dar um como exemplo. Peguei agora um cliente para falar sobre esse tema, olhei o último trimestre dele lá. E a gente tem dentro do Flowcard bastante relatórios. Mas eu peguei um só que é a respeito do tipo de peça que eu mais pinto. Provavelmente você saiba quantas peças você pinta, quantos carros você pinta, né? Mas quais mais? Quais eu pinto mais? Qual é o perfil da minha oficina? Essa que eu peguei, por exemplo, o que ele mais pinta, com mais de 20% das peças de reparação, mais de 20% corresponde a para-choque dianteiro. Seguido de paralama do lado esquerdo, seguido de capô e seguido de paralama do lado direito, seguido de para-choque traseiro. Então, mas o que eu vou falar para vocês? Para-choque dianteiro é o que mais pinta. Por exemplo, no caso dessa oficina, seguido do paralama do lado esquerdo. Então, o que acontece no caso deste cliente? Se ele tem informações referentes a isso, ele consegue orientar a equipe dele assertivamente. Ele consegue olhar para os indicadores e ver onde é que realmente está dando gargalo ou está travando a minha produção. É na funilaria, na desmontagem, é na preparação, é na pintura, é no polimento. E isso também você vai conseguir identificar. Mas no caso dele especificamente, olhando só para o indicador quais tipos de peça eu pinto mais, fica mais fácil dele chamar o pessoal que é envolvido com a desmontagem
da parte de para-choque para acelerar e ganhar tempo, e aí a conversa pode ser assim: eu percebi que na nossa oficina a gente tem uma taxa muito alta de recuperação, que pode ser substituição também, depende do relatório, depois eu falo disso. Mas eu tenho uma taxa muito alta de trabalho na parte frontal, que é o para-choque. O que vocês acham que precisaria para a gente conseguir remover e colocar o para-choque de modo mais rápido? Preparar e pintar mais rápido. Fazer a parte da pintura mais rápido. Então, você, de modo assim, prático, você indica um indicador, por isso o nome, né, um KPI, um indicador de performance, e aí todo mundo daquele departamento, daquele setor, vai pensar na solução para aquele pontinho pequeno que você pediu. Para eles é só um pontinho dentro da rotina do dia, mas se ajustar ele, e como você tem um índice repetido de atividades daquelas ali, o resultado vai ser bom, porque vai diminuir tempo. E dessa maneira, o teu produtivo pode te sinalizar uma ferramenta que está ruim, que não está funcionando, ele pode te sinalizar que o primer que eles usam para esse tipo de situação está demorando muito para secar, que o tempo de lixamento do para-choque realmente é demorado e que tem que buscar uma outra alternativa. E que o pintor lá talvez diga: olha, eu vi um cara lá da PPG, um careca, falando que tem um verniz lá que é uma de mão só. Quem sabe no para-choque a gente dá esse verniz aqui, pum, ganha tempo. É assim. Então você sai da ideia de como assim, subjetiva das coisas, né? Num geral, preciso. Não, olha, com isso eu preciso da ajuda de vocês para resolver. E assim sucessivamente. Então, dá atenção para uma ferramenta que vai te dar informações e indicadores que vai facilitar a tua vida, vai facilitar a tua gestão. E você vai acompanhar, com o passar dos dias, o ajuste daquilo que você fez. Não é muito mais fácil assim? Você concorda que vai ser mais tranquilo para você conversar de modo mais assertivo e mais direcionado com o teu produtivo? Pensa um pouco nisso e a gente vai falar sobre outros assuntos referentes à gestão e referentes à parte de orçamentação nos próximos vídeos.